Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula de matrizes. Lembrando que esse conteúdo é referente ao segundo semestre, então caso tu já tenha terminado de estudar geometria plana, geometria espacial, de ter feito as listas de exercício, ter tirado tuas dúvidas, comece a estudar trigonometria e depois vem comigo aqui nas matrizes, tá bom? No retorno das aulas, todo esse conteúdo vai ser revisto, não te preocupas, tá bom? Então, vamos lá. Na última aula a gente viu o que seria a definição geral de matrizes e tudo mais. Agora a gente vai ver os tipos de matrizes, né? Porque as matrizes se dividem em diferentes tipos. A gente tem as matrizes unitárias, que são matrizes que apresentam somente uma linha e uma coluna. Então a gente pode dizer que todo número real é uma matriz unitária. Por exemplo, ó, A igual a 3, B igual a menos 6. Então são matrizes de uma linha e uma coluna, tá bom? Matriz linha é toda matriz que apresenta uma linha e n colunas. Então, toda matriz que é uma linha, mas eu posso ter infinitas colunas aqui. Posso ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, quantas colunas eu quiser, mas eu só posso ter uma única linha. Matriz coluna, como o nome já diz, ela apresenta uma única coluna, mas ela apresenta infinitas linhas. É diferente da matriz linha, né? A matriz linha ela apresenta infinitas colunas e a matriz coluna apresenta infinitas linhas. Então, uma matriz coluna ela tem uma única coluna e número finito, número x de linhas, tá bom? Uma matriz nula é uma matriz em que todos os elementos nela são iguais a zero. Não importa o seu tamanho, não importa a sua ordem, todos os elementos presentes na matriz nula são iguais a zero. Uma matriz quadrada. A gente vai se atentar um pouquinho mais aqui nesse aspecto da matriz quadrada para a gente definir alguns outros nomes, umas outras nomenclaturas que a gente vai levar mais para frente. Então, matriz quadrada é uma matriz em que o número de colunas e o número de linhas são iguais. Né? Sendo uma matriz quadrada de ordem mn, a gente pode interpretar somente como uma matriz de ordem n. O que a gente quer dizer? Então, uma matriz quadrada é quando o número de linhas e o número de colunas são iguais, por que a gente chama de matriz quadrada? Porque ela realmente tem o mesmo número de lados aqui, o mesmo número que seria de lados aqui, o mesmo tamanho dos lados, né? O tamanho de lado 3, tamanho de lado 3, 3 e 3 formam um quadrado, né? Que tem 4 lados iguais que a gente já viu nas nossas aulas de geometria plana. Então, e a ordem da matriz a gente vê pelo tamanho dela. O que a gente quer dizer? Ó? Uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ela tem uma matriz de ordem 3. Se for uma matriz de 2 linhas, 2 colunas, é uma matriz de ordem 2. E o fato dela ser uma matriz, como eu já tinha dito na aula anterior, né? A ordem da matriz aqui, ó, 3 por 3. Se a gente fizer 3 vezes 3, dá 9, que é o número total de elementos que tem aqui dentro. Então, se a gente multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, a gente tem o total de elementos que estão dentro da nossa matriz. Então, a gente pode chamar ela de uma matriz quadrada de ordem 3. Se vier escrito somente assim, vocês já sabem que é algo deste tipo. Quando uma matriz ela não é quadrada, a gente chama de matriz retangular, né? Porque também lembra um retângulo. Uma coisa muito importante que a gente tem que definir nas nossas matrizes quadradas é o seguinte, ó. Uma matriz quadrada de ordem n, a gente vai ter os elementos a e j, que a gente já viu lá na nossa primeira aula. Quando o i for igual a j, todos os elementos em que i igual a j, a gente diz que eles são os elementos da diagonal principal. Então, os elementos da diagonal principal. Da esquerda para a direita, nós temos sempre quando i é igual a j, então diagonal principal. E os elementos da diagonal secundária são todos aqueles elementos em que a soma do i mais j é igual a n mais 1. O que eu quero dizer com isso? Se isso aqui é uma matriz de ordem 3, 3 mais 1, 4. Então, ó, 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Então, esses elementos compõem a nossa diagonal secundária. Relembrando, diagonal principal são todos os elementos em que o i é igual ao j. Diagonal secundária são todos os elementos em que a soma é igual a n mais 1.
onde n é a ordem da matriz. Então aqui é uma matriz 3 por 3, então 3 mais 1, 4. Então todos os elementos em que a soma dos dois, do i e do j, dá 4, a gente sabe que fazem parte da diagonal secundária, ou diagonal principal aqui, diagonal secundária da direita para a esquerda. E eles dividem um elemento em comum, que é o A22. Tá bom? Então, o que a gente tem daqui? Diagonal principal composta somente destes elementos. Diagonal secundária composta somente por estes elementos. Diagonal principal da esquerda para a direita, diagonal secundária da direita para a esquerda. Outro tipo de matriz são as matrizes diagonais. O que eu quero dizer com isso? A matriz diagonal é uma matriz quadrada, onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Então, lembrando que a diagonal principal são todos os elementos da esquerda para a direita em que o i é igual ao j. Então, onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Diagonal principal, todos que não pertencem são nulos. Então, temos isso aqui como caracterizando uma matriz diagonal. A gente tem as matrizes de identidade, né, que é uma matriz quadrada, em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, e, em especial, os elementos da própria diagonal principal, eles são todos iguais a 1. E a gente representa uma matriz de identidade dessa forma, o IN, em que n é a ordem. Por exemplo, se eu tiver um I2, que nem aqui nesse caso aqui, o I2 aqui, é uma matriz de identidade de ordem 2, então é algo 2 por 2. Então a gente sabe que a diagonal principal tem que ser somente de 1s e todo o resto 0. I3 é uma matriz de identidade de ordem 3. Então todos os elementos têm que ser 3 por 3 e todos os elementos da diagonal principal igual a 1 e o resto tudo igual a 0. Isso é uma matriz identidade. Se for uma matriz de identidade de ordem 4, isso é uma matriz 4 por 4, em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e todos os outros iguais a 0. Essas matrizes são muito importantes quando a gente for relembrar a parte de matrizes inversas, tá bom? E a gente tem a matriz oposta. É uma matriz que é obtida pela troca do sinal de todos os elementos da matriz. E a gente chama uma matriz A. Para a gente caracterizar o oposto, a gente só escreve menos A. Então, para tu não te confundir, lembra que o oposto é o contrário. Então, se um é mais, o contrário vai ser o menos. Se um é menos, o contrário é mais. Então, aqui a gente tem a matriz A. Então, a sua matriz oposta é menos 2, 1, menos 4 e menos 1. Todos os sinais trocados, tá bom? E a matriz transposta é uma matriz que resulta da troca uma troca ordenada de linhas e colunas. Isso é, a linha de uma matriz A vai virar coluna na transposta. E como que a gente escreve a matriz transposta? A gente escreve com a mesma letra da matriz original e coloca um T como expoente. Então aqui é um exemplo para ti. Eu tenho a matriz A desta forma. O que vai acontecer? Se eu fizer a transposta da matriz A linha vira coluna, a linha vira coluna e a linha vira coluna. E essa nova matriz que a gente encontrou é a matriz transposta. Tá bom? E a matriz transposta ela tem algumas propriedades que é bem interessante da gente estudar. A soma de duas matrizes, se a gente somar duas e tirar a transposta, é a mesma coisa que a gente fizer a transposta da primeira mais a transposta da segunda. Se a gente multiplicar um númerozinho qualquer pela matriz e fizer a transposta, é a mesma coisa que a gente fazer a multiplicação vezes a própria transposta. Se eu tenho uma matriz transposta e eu transpor ela mais uma vez, eu vou voltar à minha matriz original. E a multiplicação da minha matriz transposta, aqui vocês têm que tomar cuidado, que é aqui o pulo do gato e aonde que vão pegar vocês, pessoal. Dá uma olhada aqui, Se eu tenho uma multiplicação e eu faço a transposta, isso é a mesma coisa de eu fazer a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. É o inverso, tá, pessoal? Não se esquece disso aqui. E uma matriz, aqui são as definições de matrizes simétricas e antissimétricas que a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente.
tá bom? Uma matriz simétrica, pessoal, é toda aquela matriz quadrada de ordem n em que ela própria, e a transposta são iguais. Ou a forma mais fácil de tu enxergar uma matriz simétrica é o seguinte, ó. Nós traçamos a nossa diagonal principal, tá vendo? Todos os elementos são espelhados. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for dobrar essa matriz formando um triângulo, retângulo, o 5 vai bater no 5, o 6 vai bater no 6 e o 4 vai bater no 4. É isso que eu quero dizer com a matriz ser simétrica. Ela é espelhada. Tudo que tem aqui em cima vai ter embaixo de mesma posição. Tá bom? E uma matriz antissimétrica é quando a gente consegue respeitar esta igualdade, em que a matriz transposta vai ser igual à matriz oposta. Tá bom? Então, com isso, a gente conclui essa aula sobre tipos de matrizes. É mais para tu ver como é que elas são. Dá uma copiada, tenta entender. Caso tu não tenha entendido algum dos conceitos, por favor, escreve aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia para essas dúvidas sanarem o mais breve possível. Nos vemos na semana que vem. Tchau!